Saudações florestais, eu me chamo Arthur Brasil, sou engenheiro florestal e sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos explorar uma descoberta muito fascinante sobre a comunicação animal. Os saguis, pequenos primatas da Amazônia, são capazes de chamar uns aos outros pelo nome. Ah, isso mesmo que você ouviu, pelo nome. Prepare-se para entender então como esses caras se comunicam de maneira tão sofisticada. Já deixa seu like no vídeo, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho para receber todas as notificações quando sair um vídeo novo no canal. Assim fortalece mais o nosso trabalho. Recentemente, pesquisadores da Universidade Hebraica de Jerusalém, em Israel, liderados pelo estudante de pós-graduação Guy Oren, realizaram uma série de experimentos que revelaram um comportamento surpreendente nos saguis. Esses pequenos primatas utilizam vocalizações específicas para se referir a indivíduos específicos dentro do seu grupo, funcionando de maneira semelhante aos nomes humanos, tá certo? Então os saguis, eles emitem uns guinchos altos e agudos, conhecidos como ficals, em inglês, que servem para diversas finalidades, como indicar localização, alertar sobre um perigo ou informar sobre a presença de alimento. Nós, não sei você, mas provavelmente sim, já deve ter se deparado com algum tipo de sagui. E já deve ter ouvido esse barulhinho, eles ficam... Eles ficam fazendo esse barulhinho e eles fazem isso para, conforme eu descrevi aqui, se localizar. Por exemplo, se você estiver aproximando, ele vai fazer esse barulhinho. Não sei se você reparou já nisso, mas eles reconhecem quando a gente está passando e eles emitem esse barulho para alertar os demais. Por exemplo, quando você está vendo um sagui que ele quer atravessar de um ponto ao outro, sempre tem um líder ali na frente que vai reconhecendo a área, tá certo? E aí, conforme ele vai andando, ele vai emitir um som para os demais, para a família ali, para o grupo dele. E aí, se estiver seguro, vai emitindo sons. E entre eles compreendem esse som, tá certo? Nós, obviamente, é um pouquinho mais difícil, mas óbvio, se a gente pudesse observar por muito tempo, a gente iria aprender com eles. Então, assim, quando ele se sente ameaçado, ele chegou naquele ponto, falou, olha, tem um humano passando aqui, sei lá, tem um cachorro, um pardo, uma onça pintada. Então, ele faz esse comunicado, ele emite, aí todo mundo se esconde, e ele volta, se for melhor para ele, se for mais seguro, e aí depois ele continua a sua jornada de novo, tá certo? Então, o que os pesquisadores descobriram é que essas vocalizações são ainda mais complexas do que a gente imaginava, tá? Parte do guincho indica aí que quem está chamando, enquanto outra parte identifica quem está sendo chamado, tá? Esses nomes são específicos dentro de suas famílias, funcionando como apelidos carinhosos. Para chegar a essa conclusão, os cientistas gravaram interações entre os pares de sagui com ou sem nenhuma barreira visual entre eles. Após analisar detalhadamente cada guincho e identificar as associações de cada parte do som, os pesquisadores reproduziram esses sons em um computador para observar a reação dos indivíduos. A reação dos saguis mostraram que eles sabiam quando estavam sendo chamados e reconhecer quando estavam chamando, tá? Chamados e chamando, é diferente. E respondendo em conversas, como se fosse conversando com o computador, como se estivesse interagindo com outro sagui, beleza? Essa capacidade de usar nomes para se referir a outros indivíduos já foi observada em humanos, golfinhos e elefantes. Curiosamente, nem mesmo nossos parentes próximos evolutivos, que a gente tem aí os chimpanzés, gorilas e orangotangos, utilizam nomes para se chamar pelo que sabemos até agora, tá? Então, sim, eles não utilizam esses grandes primatas que temos. Isso torna a descoberta dos saguis ainda mais intrigante. Os pesquisadores acreditam que esses chamados podem ter evoluído como uma estratégia para manter os saguis conectados em seu habitat de floresta tropical densa, tá? Onde a visibilidade é frequentemente limitada. Porque a gente sabe, que dentro da floresta é composto por várias estratificações, dentro de arvoredos, arbustos, árvores de dossel e as emergentes. Então a gente tem aí camadas que podem realmente limitar ali a visualização dos primatas que ficam, principalmente dos saguis, em cima de árvores 100% do tempo, tá certo? Então assim, utilizando esses chamados, eles conseguem preservar seus laços sociais e manter a coesão do grupo. Além disso, essa descoberta é um exemplo claro de convergência evolutiva que ocorre quando diferentes espécies encontram a mesma solução evolutiva para um problema. Outro aspecto interessante é que esses nomes, não são transmitidos geneticamente, mas são aprendidos.
Mesmo em famílias formadas pelos pesquisadores, sem laços de sangue, os saguis compartilhavam os mesmos nomes em um dialeto comum. Isso indica uma capacidade de aprendizado social e adaptação cultural entre esses primatas. A descoberta é que os saguis utilizam nomes para se comunicar e revelar a complexidade da comunicação animal e nos aproxima ainda mais de entender a origem da linguagem. Que esses pequenos primatas mostram que a natureza está repleta de surpresas, comportamentos sofisticados que ainda estamos aprendendo, né, começando a entender. Os saguis, né, eles estão espalhados assim, amplamente, para dar um contexto melhor para vocês, por todo o Brasil. Tá? A gente tem ele em diversas regiões aí, principalmente áreas florestadas, de floresta tropical, né? Como a Amazônia, o Pantanal, até o Cerrado ali e a Mata Atlântica, beleza? Os saguis tem diversas espécies, tá? Não é só uma espécie de sagui. Tem um de juba branca, tem um de juba preta. Então, assim, eles têm diferentes famílias e em diferentes regiões, de espécies diferentes, tá? Por exemplo, o de tufo branco, dependendo de onde você está, ele se torna até invasor, tá? É uma espécie aí que se adaptou facilmente a diversos biomas, às vezes trazido de alguma área específica, foi parar no sul da Mata Atlântica. Dentro desse aspecto de inteligência aí dos primatas, tá? Nós temos, por exemplo, que já foi saído alguns estudos recentes também, a utilização de ferramentas pelo macaco prego no Piauí, tá? E eu tenho um outro ali também que usam, sabe, até como tirar um espinho ali do inseto, né, do gafanhoto, para poder alimentar. Então, assim, a gente já tem primatas aí, como se fosse naquele processo de crescimento evolutivo que nós humanos tivemos, né? Eles fazendo a mesma coisa. E a gente pode aprender com eles, porque a gente vai descobrindo até do nosso passado para ver como eles se comportam, como eles estão chegando nesse ponto, tá certo? Esse macaco prego, por exemplo, do Piauí, eles usam pedras para quebrar coquinhos, tá? Eles usam para poder ali extrair seu fluido, e sabe utilizar essa ferramenta, já está empregado isso dentro da cultura daquela espécie que ocorre ali dentro daquelas famílias. Então, assim, é um uso de ferramenta, é uma inteligência do animal, tá certo? Não é só nós humanos que somos inteligentes. Obviamente que a gente tem uma evolução diferente, mas muitos animais aí, eles sabem usar a natureza, tá? Não é... A gente pode ficar impressionado muitas vezes. Eu mesmo fico impressionado porque, pô, nossa, o animal usando uma ferramenta, e é exatamente isso, né? Então, assim, é algo bem interessante, né? Igual, por exemplo, a gente já teve casos aí, já saiu notícia, estudo do golfinho usando um baiacu para ficar chapado com a toxina dele, né? Olha só isso. Corvos que usam varetas para pegar coisas, empurrar, tirar, né? Tem até um caso de porco do mato, né? Se não javali, que ele usa ali ferramenta para escavar um buraco para poder tirar coisas da terra. Então, assim, os animais, eles têm certas inteligências, né? Então, a gente tem um mundo espetacular que a gente precisa preservar para cada vez mais descobrir essas coisas e poder nos ajudar a evoluir, a ver que ponto que nós vamos chegar nesse mundo, como as coisas devem ser, né? Preservação, conservação, estudo, isso é super importante para todos nós. Beleza, galera? Se você gostou desse conteúdo, já sabe, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder os nossos próximos vídeos. Compartilhe nos comentários aí as suas opiniões sobre a comunicação dos saguis, como essa descoberta pode influenciar nosso entendimento sobre a evolução da linguagem. Até a próxima, valeu!